Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Acho que é a primeira vez que eu faço isso, né? De gravar a mensagem. Mas eu senti no coração ontem, o pastor ele deu oportunidade para cada um poder falar. E eu já estava com algo no coração, mas era muita coisa. Ele mandou 2 minutinhos, deu 2 minutinhos para cada um, eu não ia falar só em 2 minutinhos. Então acabei segurando, mas fiquei um pouco incômodo. O Espírito Santo me incomodou um pouco por eu não ter falado, né? Referente a tudo que o pastor mencionou ontem, nos deu a certeza de que a igreja precisa de uma atenção, seja espiritual, mas além da parte espiritual, a igreja precisa de uma atenção na sua reforma, para deixar ela bonita, para deixar ela apresentável, aconchegante, sabe? É a nossa casa. E me fez lembrar da passagem em Ageu. É meio clichê, né? Quando fala de reforma da igreja, a gente lembrar logo da passagem de Ageu. Mas para resumir, porque eu não quero demorar muito por causa do tempo do vídeo, o povo estava numa cidade em ruínas depois de muitas batalhas. Estava feia mesmo, as casas destruídas, toda a cidade destruída. E dentro da cidade estava a igreja, o templo. Então, claro, obviamente a igreja também estava destruída. Começaram a se unir para reformar, para levantar a cidade de novo. Compraram materiais, cortaram madeira, sabe? Tudo do melhor mesmo. E começaram a levantar suas casas. De repente Deus levanta o profeta. Por quê? Primeira vez que Deus levanta o profeta é porque o povo estava reformando as suas casas e literalmente esqueceram da igreja. Literalmente a igreja ficou de lado. Tem que reformar a minha casa, não tenho tempo de ir para a igreja cuidar da igreja. Eu tenho coisas para fazer. Eu tenho telhado, eu tenho paredes, eu tenho pintura, eu tenho parte elétrica, eu tenho hidráulica. É muita coisa, minha casa está destruída. Então depois, quem sabe, se sobrar um tempo, a gente faz a igreja. E a igreja ficou de lado. E Deus, claro, se incomodou e levantou o profeta pela primeira vez. Num puxão bem dado de orelha, o povo entende o vacilo que estava cometendo, né? Poxa, a gente está levantando a nossa casa, está levantando a nossa igreja e esquecemos da casa de Deus. Então começaram a doar do seu tempo para a igreja. Mas assim, se você ler, eu convido você para ler, depois leia. Eu gosto de detalhes, né? Eu gosto de, como eu já falei tantas vezes, eu gosto de entrar na história e viajar na história. Eles começaram a dar o seu tempo que tinham sobrando. Então não pararam a obra nas suas casas. E quando sobrava um tempinho, corria na igreja para fazer alguma coisa da reforma na igreja. E então foi assim meio que de qualquer maneira. Foi meio displicente mesmo. E um detalhe que eu acho interessante, eu acredito que eles começaram a levar madeiras, materiais, assim, de uma qualidade não tão boa. Porque nós vamos entender um pouquinho mais para frente do livro de Ageu, são 2 capítulos só, que não ficou tão boa, não ficou tão legal. Porque quando Deus levanta o profeta pela segunda vez, e aí nós conhecemos aquele versículo que é tão famoso no meio cristão, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas por que chegou a essa frase, a essa palavra profetizada, né? Essa palavra profética? Porque Deus ele faz os mais antigos se lembrarem. Quando Deus olha a igreja do jeito que eles deixaram, assim, foram lá do tempo que dava, eu passo lá e dou uma força quando der, hoje não deu, hoje eu estava aqui em casa resolvendo um probleminha, ainda tinha que colocar um telhado aqui e tal lá, então primeiro a minha casa, mas depois eu vou lá na igreja, eu dou uma forcinha. E aí, claro, quando se faz algo displicente de qualquer forma, de qualquer maneira, o que acontece é que o resultado não é tão positivo, não ficou bonito, não ficou bom. E Deus logo viu. É a casa de Deus, então Deus ele viu que não estava bom. E aí Deus chama o profeta de novo e fala assim: olha, para os mais antigos, lembra aí, traz a memória, como era essa casa antes da ruína, antes das batalhas. Lembra aí, puxa na memória como era o templo, de fora, de dentro, enfim. E aí os mais antigos, até porque tinha o seu tempo de vivência naquele lugar, perceberam que realmente nem se comparava ao templo que tinha antes.
sabe? Tava mesmo de qualquer maneira, com qualidade ruim, uma madeira simples, enfim, materiais simples. Pintaram ali, deram uma mão, deram um tapa, né? Não é assim que a gente fala? Vou dar um tapa aqui, vou dar uma pintada, vou passar uma mão de tinta aqui, só para tirar a sujeira. Foi mais ou menos assim. Então Deus, ele levanta a segunda vez, puxa a orelha de novo e manda eles lembrarem de como era aquele tempo. Só depois do segundo puxão de orelha, estou resumindo aqui, é que então eles, envergonhados, percebem que realmente estavam fazendo de qualquer forma a casa do Pai, a casa de Deus. Eles não prosperavam, em tudo eles não prosperavam por conta disso. Então eles começaram a voltar atrás e reformar e trazer madeiras boas e pintar bonitinho e fazer com carinho, com amor, dedicar seu tempo, dedicar mesmo com comprometimento o seu tempo. E aí a coisa começou a fluir, aí a igreja ficou linda, ficou maravilhosa. Vocês vão ler lá, eu peço para que vocês leiam o livro de Ageu. Eu falei com o pastor ontem no final do culto, uma analogia, né? Uma brincadeira que eu vi um pastor dizendo, que nós, obreiros da casa do Pai, e quando eu falo obreiro não estou falando de cargo da igreja eclesiástico, não, estou falando obreiros, aqueles que cuidam da obra, da igreja. Nós temos que ser nós temos que escolher, melhor dizendo, o que nós queremos ser numa omelete de bacon. O pastor deu risada, mas depois o final é muito interessante. Omelete de bacon, como é que se faz? O que precisa de ingrediente para fazer uma omelete de bacon? Ovo e bacon. Não estou falando de temperos não, mas é ovo e bacon. Aí, para se fazer a omelete de bacon, precisa da galinha, que dá os ovos. Só que a galinha, ela dá os ovos e ponto final. Agora, quem se compromete mesmo é o porco, porque para ter o bacon, o bicho tem que morrer, tem que dar a sua própria vida. Então numa omelete de bacon tem a galinha que dá o ovo, e é a única coisa que ela participa na omelete. Ela dá o ovo de uma forma natural, vive a sua vida, vai embora, deu o ovo, vai embora. Agora quem se compromete mesmo é o porco. Parece engraçado mesmo essa historinha, mas nós temos que escolher se nós vamos ter um compromisso de ser como porco, de dar sua própria vida em favor da obra de Deus, de tudo aquilo que estamos nos comprometendo, do que o pastor apresentou, porque o pastor apresentou algo com carinho ali para todos abraçarem. Eu lembro quando ele disse, se for para ele tomar conta de tudo, ele toma, mas não é isso que ele quer, porque a gente é abençoado com aquilo que a gente faz em favor da obra. Se outra pessoa faz tudo, aquela pessoa é abençoada, e nós não, porque eu não fiz nada. Então, ou eu vou ser a galinha que dá os ovos e não se compromete, ou eu vou ser o porco que dá sua vida para poder fazer uma omelete de bacon. Nós precisamos dar a nossa própria vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, dentro das nossas condições, para a reforma da nossa casa, da casa de Deus, que é a nossa casa também, para ela ficar bonita. Mas o próprio Deus, ele está analisando, é a casa dele, ele quer que fique muito bem, muito linda, muito aconchegante, cheirosa, sabe, adornada, bem feita. Então nós temos que saber o que nós vamos dar nessa omelete de bacon. Eu vou dar uma oferta e vou embora, e ou eu vou me comprometer, eu vou dar o meu tempo, eu vou marcar um dia, nós vamos lá, vamos pintar, vamos lavar, vamos construir, vamos trabalhar. Então o que você quer ser nessa omelete de bacon, né? Você quer só dar os ovos e ir embora, ou quer se comprometer? Tá bom? É isso que eu queria falar ontem na igreja, resumir aqui no vídeo, mas que a gente possa levantar a nossa casa, a nossa igreja, e que Deus possa se agradar de cada detalhe, do melhor, dentro das nossas condições. Eu termino dizendo uma frase de um filósofo que está nas mídias aí, tá tão na mídia que eu não lembro o nome dele, né? Mas eu vi um texto dele muito legal, que ele fala assim, nós temos que fazer o nosso melhor nas condições que nós temos, até que haja condição melhor para fazer melhor ainda.
Então faça o melhor na condição que você tem, até que haja condição melhor para fazer melhor ainda. Às vezes a gente tem a condição de fazer a igreja simples, mas bem arrumada, cheirosinha, tudo organizadinho. O nosso sonho era ter um telão, era ter iluminação, era ter som digital, era ter, enfim, do bom e do melhor. Mas talvez a gente não tenha ainda condições para isso. Então, dentro das nossas condições, nós vamos fazer o nosso melhor, até que nós tenhamos condições melhores para fazer melhor ainda. Deus abençoe todos vocês.